Oi, alunos, tudo bem? Quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Né? A prof agora, toda semana, vai disponibilizar para vocês, no nosso canal do YouTube, que vai ser o nosso meio de comunicação, as nossas videoaulas com a explicação da matéria e a correção das atividades que eu dei durante esse período de quarentena, tá bom? Além do aplicativo da escola e do canal do YouTube, nós temos duas outras plataformas, que é a plataforma da Simple, que a professora de inglês, a Maria Paula, vai auxiliá-los em relação à utilização da plataforma, e a plataforma do Meu Bernoulli. A plataforma do Meu Bernoulli é para a gente poder utilizá-la como um suporte, para a gente aprofundar no conteúdo, né? Por exemplo, matemática, nós já vimos o capítulo 1 todo. Então, acessem as unidades de aprendizagem que estão disponíveis na plataforma. Olha quais os jogos, os desafios que tem disponíveis, e aí vocês podem fazer. Mas na plataforma eu não vou passar atividades, tá? As atividades serão todas repassadas ou pelo aplicativo da escola ou nas videoaulas que nós vamos ter a partir de agora, tá bom? E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, matemática, a gente já sabe que é uma matéria que a gente precisa de estudar continuamente. Então, nós não podemos deixar de fazer as atividades. Não conseguiu fazer uma, duas questões? Não tem problema. Mas eu preciso de tentar, tá bom? Nós vamos começar agora o nosso capítulo 2, que é sobre o sistema de numeração decimal. E aí, vocês vão perceber o seguinte, já na página de abertura, a gente vai ver que os meninos eles estão olhando várias, tem jornal, tem revista, tem jogos, e a gente vai ver que a matemática e os sistemas de numeração, eles estão presentes no nosso cotidiano de uma maneira muito concreta, né? No número de telefone, no quanto que a gente calça, no número que a gente veste, né? No ônibus que a gente pega, todos esses locais a gente consegue observar o nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico. Lá na unidade 1, a gente viu outros dois sistemas de numeração, que são o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano. Agora a gente vai estudar o sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração indo-arábico. E por que ele é classificado como decimal? Vocês já perceberam que a nossa contagem, né, a gente vai mudando de ordens de 10 em 10, né? Por exemplo, quando eu tenho 10 unidades, eu formo uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. Quando eu tenho 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. E assim sucessivamente, tá bom? E aí, logo depois dessa página de abertura, a gente tem uma primeira atividade para saber o que a gente entende já desse sistema de numeração. O que a gente pode concluir né, sobre esse sistema. Então, vamos lá. Antes de conhecermos um pouco mais sobre o nosso sistema de numeração, vamos discutir algumas questões acerca dos algarismos. Você já parou para pensar que o 1 nem sempre vale 1 e que o 5 nem sempre vale 5? Pense sobre isso e dê sua opinião a respeito. Então, vamos pensar. O número 1, na composição, né, o algarismo 1 na composição do número 12, ele representa um só? Não, né? Ele não representa 10? Não é? Porque é equivalente à casa que ele está, né? A ordem que ele está, que é a ordem das dezenas. Já no número 21, o 1, ele vai valer 1 mesmo, não é? Ele não está na ordem das unidades, né? A gente já viu na sala um pouco sobre ordens e classes e nós vamos rever isso também, tá? Na próxima aula. Essa aula nós vamos fazer a correção das atividades iniciais, tá bom? Então, vamos lá. Na composição do número 5.115, o número é composto por 2 numerais 5 e 2 numerais 1, né? A gente tem numeral 5 na ordem das unidades simples, né? E das unidades, e tem o numeral 5 na ordem das unidades de milhar. E a gente tem o numeral 1 na ordem das dezenas e das centenas, tá bom? Então, vamos lá. Escreva, com base no número 5.115, responda as questões. Escreva por extenso. Então, eu coloquei no PowerPoint aqui, porque eu não estou com o quadro disponível,
Então eu já digitei e a gente vai fazendo essa correção, combinado? E aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Nós vamos fazer como se a gente estivesse em sala de aula, tá? Nós vamos dar o certinho toda vez que a gente acertar. O que não tiver acertado a gente conserta. E depois nós vamos colocar a CPM para falar que isso foi corrigido, tá? E aí, gente, olha, o barulho do ônibus, né? Então eu vou pedir desculpa para vocês de novo. A gente vai ter alguns barulhos externos que talvez vão atrapalhar um pouco. Sempre que o barulho for muito, muito grande, eu vou dar uma paradinha e vou pedir vocês a compreensão, tá bom? Então, como que a gente escreve? Ó, 5.000,115. Prestem bastante atenção aonde que eu coloco a vírgula. Cortar o T, fazer a letra caprichada e que 15 é com Z, tá bom? Então, vamos lá. O segundo pontinho. Se o algarismo 1, que está em lilás, então vamos lá. Se o algarismo 1 aqui, ó, que ele está em lilás, trocar de lugar com o algarismo 5 em laranja, qual número será formado? Então, o número formado, ó, troquei o 1 de lilás com o 5 de laranja. Qual o número que eu formei? 5.151. Já é um número diferente do que foi formado aqui. Então, o que aconteceu com esse número? Esse número foi modificado. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Utilizando a mesma quantidade de números, 2 numerais 5 e 2 numerais 1, nós conseguimos formar um outro número. Porque 5.115 é um número diferente do que foi formado, que é 5.151. Ok? Terceiro pontinho aqui, ó. Troque agora de lugar o algarismo lilás, o algarismo 1 lilás, com o algarismo 1 que está em verde. Escreva o número que será formado. O que acontecerá com o número? Então eu vou voltar aqui, ó, só para a gente poder ver. Nós vamos trocar o numeral 1 lilás com o numeral verde, o numeral 1 que está em verde. Ô, gente, deixa eu só fazer uma correção no que a gente fez anteriormente. Não, tá certo. Desculpa. É porque a prof está tentando gravar os vídeos sem óculos. Porque o óculos dá muito reflexo e fica ruim para vocês verem. E aí, às vezes, vocês vão ver a prof aqui, ó, fechando o olho para poder enxergar por causa do óculos, tá? Porque as coisas que estão muito coloridas, a prof enxerga bem melhor de óculos, viu? A prof pede desculpa. Então, vamos lá. Tá perguntando, o pontinho eu voltei aqui só para vocês verem que tá perguntando se a gente trocar 1 com 1 de lugar, o que vai acontecer? Então, vamos responder. Se eu troco o algarismo, né, que tem um valor igual de lugar, eu vou ficar com um número igual, não é? O número não vai se modificar. E aí, no quarto pontinho, está perguntando assim, está falando que há uma diferença entre as duas respostas anteriores. E a gente vai ter que justificar o que aconteceu. Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente troca números iguais, né, que tem o mesmo valor, eu troquei, por exemplo, aqui eu troquei, nesse daqui eu troquei o 1 com 1. O número 1 é igual ao outro número 1. Então, o número não se altera. Quando eu troco números diferentes de posição, isso vai ser alterado, o valor vai ser alterado, tá bom? E aí, antes da gente seguir, nós vamos fazer uma atividade que é muito tranquila, né? Que eu sei que vocês tiraram de letra, né? E a atividade lá da página 46 tá falando assim, ó. Raíssa, Juan e Carlos anotaram os números que formaram no jogo compondo números, que é o jogo que está na página 45, né? Que vocês podem brincar. A prof não vai fazer o jogo agora, porque a gente tem uma quantidade grande de atividades para poder corrigir. Mas eu peço que vocês façam com a família, brinquem, né? Se divirtam bastante, aproveitem esse período de quarentena, de isolamento, para ficar abraçadinho com a família e brincando, né? E aprendendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. A Raíssa, ela compôs o número 8.056. O Juan, 8.145. O Carlos, 7.350. E aí tá pedindo assim, ó, no espaço a seguir, calcule as diferenças entre o número formado pelo vencedor e os números formados pelos demais participantes. Registre as diferenças e as operações que deverão ser utilizadas. Então, vamos lá.
quem dos três que foi o vencedor? Quem que formou um número maior, de maior valor, né? Foi a Raíssa, o Juan ou o Carlos? Pensa aí um pouquinho. Concluímos, né? Então, foi o Juan que formou um número maior. E aí tá querendo saber a diferença entre o vencedor e os demais participantes. Então, eu vou ter que fazer a diferença do numeral do Juan com a Raíssa e depois do Juan com o Carlos. Se eu estou falando em diferença, eu estou falando em subtração. A operação que a gente vai ter que utilizar é a subtração, tá? Então, eu armei aqui, e aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque no quadro a gente sempre faz, a gente corta, pega emprestado, né? Aqui eu não consegui fazer isso no PowerPoint, então eu vou falar com vocês, e aí vocês vão vendo se vocês fizeram da mesma forma no caderno, combinado? Então vamos lá. O Juan, 8.145, menos o da Raíssa, 8.056. Eu consigo tirar 5 de 6? Não. Então, eu vou ter que fazer o quê? Pedir emprestado. Quando eu peço emprestado aqui vai sobrar 3. Não é? Então, vamos lá. Aqui ficou 15. 15 menos 6, 9. Aqui ficou 3. 3 eu consigo diminuir de 5? Não. Então, eu pego aqui emprestado e aqui ficou 0. Então, aqui eu vou ficar com 13... 13 menos 5, 8. 0, que sobrou aqui, 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. Então, eu tive um resultado de 89. A diferença entre o Juan e a Raíssa é de 89. A diferença entre o Juan e o Carlos, vamos fazer aqui também, ó. 5 menos 0 é 5. 4, eu consigo tirar 4 de 5? Não, então eu vou pegar emprestado do algarismo ao lado. Peguei emprestado aqui, eu fiquei com 14 e aqui eu fiquei com 0. 14 menos 5 eu tenho 9. Aqui eu fiquei com 0. Tem como tirar 0 de 3? Não. Peguei emprestado. Aqui ficou 7 agora. E aqui ficou 10. 10 menos 3 eu tenho 7. 7 menos 7 eu tenho 0. Tá? Então confiram. Acertou, colocam certinho. Vamos combinar que caso não estejam conseguindo acompanhar a minha correção, eu posso falar um pouco mais rápido, né? Às vezes a gente, eu não estou acostumada tanto com vídeo, então é um pouco diferente. Em sala a gente vai fazendo aquela troca, né? Eu pergunto e vocês respondem. Então, caso a prof esteja falando muito rápido, vai dando pequenas pausas no vídeo e aí vocês vão corrigindo no caderno, tá bom? A próxima, continuando na página 46, estava pedindo para a gente poder elaborar um problema utilizando as operações registradas na questão anterior. Então, como que a gente podia ter criado um problema? Essa resposta é pessoal, né? Mas vocês poderiam ter criado um problema, por exemplo, o vencedor, qual é a diferença do número que o Juan, né, conseguiu no jogo para a Raíssa? Qual a diferença do Juan para a Raíssa na composição de números, né, o resultado que daria? Vocês podem fazer do Juan com o Carlos. Então, está relacionada com uma dessas duas operações. É um problema para vocês responderem, no qual a resposta seria uma dessas duas operações, ok? Então, vamos lá. Como a gente já tinha visto em sala também, eu já havia explicado isso para vocês, os números, eles podem ter valores absolutos ou valores relativos. E aí, o que seria o valor absoluto do número? O valor absoluto do número é aquele valor que não se altera, independente da posição que o número ocupa. Então, por exemplo, no numeral 5.115, o valor absoluto do número 5 é 5, do 1 é 1, do outro 1 é 1 e do 5 é 5. Independente da ordem, se está na ordem das unidades, na ordem das dezenas ou na ordem das centenas e assim sucessivamente. O valor absoluto do número, ele está relacionado, gente, com o valor que o número tem de acordo com a ordem que ele está ocupando. Então, vamos voltar aqui no número 5.115. O valor das unidades, 5, o valor de 5 é 5 mesmo, porque cada unidade vale 1. O valor do 1 aqui, que está na ordem das dezenas, 1 representa
uma dezena, que é 10. Então, 1 aqui representa 10. O 1 da centena representa 100. E o 5 que está na ordem das unidades de milhar, ele representa o quê? Ele representa 5.000. Então, o valor relativo ele vai ser modificado de acordo com a posição, de acordo com a ordem que o número, que o algarismo está na composição dos números. Tudo certinho? Entendido até aí? Espero que sim, hein? Então, vamos observar aqui, lá na página 48, olha. Observe o valor relativo de cada algarismo do número 7.645. Então, vamos lá. Valor relativo é o valor que o número tem de acordo com a posição que ele ocupa. Então, o 5, o valor relativo do 5 é 5, do 4 é 40, do 6 é 600, do 7 é 7.000, né? Então, aqui, ó, eu tenho 5 unidades, eu tenho 4 dezenas, que é 40, eu tenho 6 centenas, que é 600, e eu tenho 7 unidades de milhar, que é 7.000. E aí, após a gente ter essas informações, o que a gente pode concluir? Que o valor que o algarismo, que o valor relativo é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem que ele se encontra. Não é isso mesmo? Então, vamos para o mesmo número, 7.645, porém a gente está vendo qual é o valor absoluto de cada número. Como eu já falei anteriormente, nós também já aprendemos, o valor absoluto, ele não muda independente da ordem, da posição que o algarismo está na composição do número. Então, o 5 é 5, o 4 é 4, o 6 é 6 e o 7 é 7. Então, o que a gente pode concluir? Que é o valor do próprio algarismo, independente da ordem que ele ocupa. Tá bom? Agora, nós vamos começar a correção das atividades da página 49 do antes de seguir, tá? Ó, identifique o valor absoluto, que está marcado aqui com VA, e o valor relativo, que é o VR, de cada algarismo nos números apresentados a seguir. Primeiro número, 2.123. Valor absoluto do 3 é 3, e como ele está na ordem das unidades, é 3 também. Valor absoluto do 2 é 2, relativo é 20, porque ele está na ordem das dezenas. Valor absoluto do 1 é 1 e o relativo é 100. Do 2 é 2 e relativo é 2.000, tá? Valor absoluto não se alterou o número dos algarismos. Valor relativo de acordo com a posição que ele está no número 2.123. Próximo número, letra B. 1.519. 1.519. Valor absoluto do 9. 9 relativo também 9. Valor absoluto do 1. 1 também. Valor relativo é 10, não é? Porque está na casa das dezenas. O 5, valor absoluto do 5 é 5, o valor relativo é 500, está na ordem das centenas. 5 centenas, 500, tá? Valor absoluto do 1 é 1, valor relativo é 1.000, porque ele está na ordem das unidades de milhar. Entendido? Vou esperar um minutinho para vocês conferirem. Dei certinho aí, coloca CPM. Quero esses livros muito caprichados, hein? Porque quando eu voltar, eu vou dar uma olhada em todos esses livros. Não quero letra feia, letra rabiscada, por favor. Número 4. Considere o número 6.541 e resolva as questões a seguir. Escreva-o por extenso. Então, vamos lá. 6.000, vírgula. Olha como é que escreve 500. 500 com Q, olha o NH, 541. Indique o valor relativo do algarismo que ocupa a segunda ordem. Valor relativo, tá? Então, vamos lá. Primeira ordem. Vamos lembrar que as ordens, elas são contadas da direita para a esquerda. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, a segunda ordem tem o numeral 4. A segunda ordem é a ordem das dezenas. O numeral 4, qual que é o valor relativo do numeral 4? 40, tá bom? Letra C. Na terceira ordem, correspondente à ordem das centenas, ó, unidade, dezena, centena.
a ordem das centenas, aparece o algarismo. Qual o algarismo que tem? 5, cujo valor absoluto, qual que é o valor absoluto do número? É o próprio número. É o número 5, tá? Número 5, aqui, ó. Isso. Letra D. O valor relativo do algarismo 6 é 6.000, né? Olha aqui, ó. Qual é o único número que poderia dar o resultado de 6.000? 6. Ele ocupa qual ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta ordem, que corresponde à ordem das unidades de milhar. Tá bom? Confere aí e vamos para o próximo. Considere para as atividades seguintes os números. Olha aqui, a gente tem o primeiro número, 6.245, o segundo número, 3.809, quarto número, 5.426, desculpa, gente, terceiro número, 5.426, quarto número, 1.734. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Identifique o valor absoluto dos algarismos do último número. O último número, que é o quarto número, 1.734. Então, o número é 1.734. Valor absoluto dos números. Do 1, aqui ficou desse jeito, gente, porque a prof, quando faz o quadro, ela vai puxando as setinhas, tá? Quem quiser fazer assim, não tem problema. É porque aqui, algumas ferramentas, a prof não sabe mexer ainda, então, eu tive que fazer da melhor maneira que eu consegui. Mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, o valor absoluto do 4 é 4, do 3 é 3, do 7 é 7, do 1 é 1, tá bom? Qual é o valor relativo do 3 no segundo número? Então, vamos lá. Primeiro número, segundo número. 3, valor relativo. Então, é o valor que tem de acordo com a ordem que ele ocupa. Ele está na ordem das unidades de milhar, que vale 1.000, né? Então, 3.000 é o valor que o número 3 ocupa nesse segundo número aqui, 3.000, tá? Indique o número em que o 4 apresenta maior valor relativo. Então, primeira coisa, nós temos numeral 4 no primeiro número, numeral 4 no terceiro número, numeral 4 no quarto número. No primeiro número, o valor relativo do 4, o 4 está na segunda ordem. Quanto que vale o numeral 4 aqui? 40. Isso mesmo. No terceiro número, a gente tem o numeral 4 na ordem das centenas. Então, quanto que vale o 4 aqui? 400. E aqui no último número, nós temos o numeral 4 na ordem das unidades. Então, no primeiro número, o 4 vale 40, no terceiro vale 400, no último vale 4. Então, em que número ele apresenta o maior valor relativo? No terceiro número, no 5.426. Tá joia? Letra D. Some os valores absolutos dos algarismos do primeiro número. Então, o primeiro número, ó, 6.245. Então, eu vou somar 6 com 2, com 4 e com 5. 6 mais 2, 8, mais 4, 12, mais 5, 17. Em seguida, some os valores absolutos do terceiro número. Terceiro número, 5.426. Então, 5 mais 4, mais 2, mais 6. Vamos ver qual que é o resultado. 5 mais 4, 9, mais 2, 11, com 6, 17. O que a gente pode concluir a partir disso? Que a soma dos valores absolutos desses dois números é igual, mesmo os números sendo diferentes. Por que isso aconteceu, gente? Porque esses dois números, eles são formados pelos mesmos algarismos. Olha, eu tenho o numeral 6 no primeiro, tenho o numeral 6 no segundo. Tenho o numeral 2 no primeiro, tenho o numeral 2 aqui. O 4 aqui, o 4 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Eles não possuem nenhum número diferente. Se os algarismos são os mesmos e pediu para a gente fazer a soma dos valores absolutos, o resultado também vai ser o mesmo, tá? Na letra E, está pedindo para a gente fazer a soma dos valores relativos desses mesmos números, do primeiro número e do terceiro número. Então, vamos lá. Eu vou decompor esse número para vocês entenderem, tá?
O 6 aqui vale 6 mil. O 2 vale 200, o 4, 400 e o 5, 5. Então, eu tenho 6 mil mais 200, mais 40, mais 5, eu vou formar o próprio número, que é 6.245. Então, o número de baixo nós vamos fazer a mesma coisa. O 5 vale 5 mil, o 4 vale 400, o 2 vale 20, o 6 vale 6. Na somatória disso, eu vou ter 5.426, né? Que é formado que a gente fez a decomposição usando os valores relativos desses números. E aí, o que a gente vai perceber de diferente em relação à questão anterior? Que na questão anterior eu estava pedindo o valor absoluto, então a gente estava somando o valor que o próprio número tem, independente da posição. Quando a gente muda esses mesmos algarismos, olha, por exemplo, o 5 no primeiro número, eu tenho 5 no primeiro número, 5 nesse segundo número aqui. O 5 aqui, ele está na ordem das unidades, então ele vale 5. O 5 aqui, ele está na ordem das unidades de milhar, então ele vale 5 mil. Então, se eu alterei a posição do algarismo no número, eu também vou alterar o valor dele, porque o nosso sistema é posicional. E aí, o que a gente vai perceber? Que o valor total vai ser diferente em relação à questão anterior, que aqui o valor, a soma deu igual. Nessa segunda aqui que eu estou somando os valores relativos, o valor final deu diferente, né? E aí, a próxima questão está perguntando o seguinte: qual o valor absoluto quando o valor absoluto de um algarismo coincide com o seu valor relativo, exemplifique usando um dos números do exercício anterior. Então, gente, quando que isso acontece? Quando o algarismo ele está na primeira ordem, que é das unidades simples, tá? E aí eu poderia ter colocado, vocês podem colocar qualquer número que vocês quiserem. Por exemplo, se eu pegar 6.245 e eu for fazer as unidades, a representação do valor absoluto, eu vou ter 5, 4, 2 e 6, que é o valor do próprio número. Se eu for fazer o valor relativo, eu vou continuar tendo aqui, ó, 5, 40, 200 e 6 mil, tá? Então, o único local, a única ordem que o valor absoluto vai coincidir com o valor relativo é o das unidades simples, tá bom? Olha, espero que vocês tenham entendido. A prof vai pedir mais uma vez que ainda não se inscreveu no canal do quarto ano, se inscreva, ativa o sininho com a notificação, porque toda vez que eu postar uma videoaula nova, vocês serão avisados, tá bom? No próximo vídeo nós vamos continuar corrigindo as atividades que eu pedi para casa, tá? Então, um beijo, até a próxima aula, viu? A prof está com saudades.